Fort Hutton é uma pequena cidade no centro-oeste dos Estados Unidos, aproximadamente 45 milhas ao sul de Salt Lake City. É o lar de cerca de 100 mil pessoas, incluindo uma família. Aquela lata e o hash 39 pareciam manter a água longe do porão acabado. Em meados de agosto de 2024, tempestades severas atingiram a cidade e o condado de Utah. Eles caíram. Tudo cai de uma vez. Durante a tempestade, uma família assistiu e registrou como seu carro na garagem se transformou em um rio. Então um deles pensou em verificar o porão em que ponto eles estavam. As comportas estavam abertas. O pior é que a família tinha acabado de reformar o porão devido a uma enchente que ocorreu há aproximadamente um mês. Tudo o que você vê, como as paredes, pisos e carpetes, estava completamente. Segundo a câmera, o marido estava lá fora tentando desesperadamente pegar água e granizo entrando pela janela do porão. Ele percebeu que era uma batalha perdida e correu para dentro para anunciá-la ao resto da família. É ele quem é ouvido dizendo que vai quebrar. Não está claro quantos anos foram causados pela água ou se a família e o hash 39. A seguradora dele estava disposta a cobrir. Vá financiar minha campanha na esperança de arrecadar dinheiro para reconstruir o porão novamente. Quando a maioria das pessoas pensa em Utah, elas imaginam vastos desertos, rochas vermelhas e terra seca. As enchentes repentinas geralmente são a última coisa pela sua cabeça, mas ainda acontece. E costuma ser muito intenso quando e hash 39 faz. Moradores que vivem perto do Parque Nacional de Zion. Muito mais difícil quando fortes tempestades deixaram mais de 1 centímetro de chuva na área desolada. Era 14 de setembro de 2015. Um morador local e seus amigos estavam perseguindo um galho de árvore durante todo o dia enquanto ele se movia. Um leito de rio seco. Eles tomaram posições em um cruzamento e registraram, enquanto a água percorria a drenagem. E veja a rapidez com que a enchente transforma esta estrada seca de Utah em um rio caudaloso. Enquanto essas pessoas conseguiram apreciar o dilúvio. A uma distância segura, outros não tiveram a mesma sorte. A água finalmente tomou conta. Segundo informações, 20 vidas muitos foram deles buscaram refúgio nos iates enquanto esperavam a enchente parar. Infelizmente, Bruta Force arrastou essas vans rio abaixo. Enquanto isso, um grupo de caminhantes selvagens foi atingido pela enchente no Parque Nacional. No final, a enchente repentina de 2015 foi registrada como o pior desastre natural da história do Utah. Montebello, Colômbia, é um grande município no departamento de Antioquia. Localizada a cerca de 45 quilômetros a sudoeste de Medellín, é uma região montanhosa com a maior parte da área localizada a cerca de 2.350 metros acima do nível do mar. Quando ocorrem chuvas fortes, a água só pode fluir em uma direção. Em 4 de maio de 2024, os habitantes da aldeia de Saros correram para as colinas quando viram um avalanche de lama e água escorrendo montanha abaixo. Eles assistiram impotentes de cima enquanto o dilúvio destruía suas casas em segundos. Fontes locais dizem que o aumento do nível de água em 2 riachos fez com que eles transbordar. Não se destruam isso.
A água arrancou 5 casas das fundações e deixou 2 pessoas feridas. Condição estável. A área havia passado por vários dias de chuva e justamente quando eles estavam começando a secar a água da enchente. Equipes de emergência preparadas chegaram rapidamente ao local. Área para prestar assistência aos afetados enquanto o governo local começou. Procurando opções de moradia para aqueles que perderam tudo. Eles esperam poder se mudar para um lugar menos propenso a inundações. China é uma cidade de nível de prefeitura na região autônoma de Gansu. Está localizado às margens do rio Lai e abriga aproximadamente 4,9 milhões de pessoas. Embora todos na cidade apreciem o rio e as vistas panorâmicas, eles sabem o quão rápido e se voltam contra ele. Em meados de junho de 2024, a cidade de Wuhan foi atingida por raras chuvas fortes. Embora os moradores locais estivessem acostumados à típica estação chuvosa entre abril e setembro, nunca tinha visto nada parecido. Lee e Hash, 39. À medida que os níveis subiam rapidamente e finalmente inundavam as ruas, causando algumas das piores inundações na China em 30 anos. A inundação foi tão grave que fechou a estação ferroviária. As autoridades ferroviárias suspenderam as viagens de Estigel. Razões para a cidade segurança, o que deixou todos presos lá dentro. Olhe só para essas pessoas ali. A esperança é que um barco venha buscá-los. Infelizmente, as lanchas e as inundações causaram pelo menos 55 mortes. Forçou milhares de pessoas a evacuar. De acordo com uma agência de notícias, de acordo com notícias chinesas, o governo alocou 346 milhões de yuans ou aproximadamente 48,6 milhões de dólares para ajuda humanitária em caso de desastre e outras áreas afetadas. O lago Dongjin é o segundo maior lago de água doce da China. Ele está localizado perto da cidade de Zhong, na província de Yunnan, e serve como uma fonte de inundação, Rio Yangtze. O que significa que seu volume total muda dependendo da temporada. O volume do lago aumentou no início de julho de 2024, quando, em parte da província de Yunnan, foi então que os habitantes começaram a notar rachaduras se formando em uma das barragens. Essas rachaduras se transformaram em uma lacuna de 10 metros que rapidamente se alargou para 740 pés. Buraco no vermelho desesperado para parar a água. Os trabalhadores começaram a empurrar seus caminhões e semi-reboques para tapar o buraco. Foi um esforço valente, mas aqueles caminhões nunca foram capazes. Para interromper o fluxo de água, as autoridades evacuaram rapidamente 5.000 pessoas das aldeias perto da lacuna que morre. Autoridades locais dizem que todos foram evacuados e ninguém ficou ferido durante a enchente. Mais de 2.000 trabalhadores se reuniram no dia seguinte para tentar construir pedras, barreiras e sujeira. Eles levaram o fim de semana inteiro, mas finalmente conseguiram interromper esse fluxo. A principal brecha foi selada na noite de segunda-feira, e as defesas secundárias estavam prontos para serem testados. Infelizmente, o dano já estava feito. A brecha inundou mais de 18 milhas quadradas de terra, incluindo várias cidades próximas ao lago. Army Lane é um pequeno distrito nos arredores de Leeds. Em West Yorkshire, Inglaterra, vivia um zucar de aproximadamente 25.000 pessoas. Uma das piores tempestades já registradas na região durou 6 dias. No final de fevereiro de 2022, as tempestades Dudley e Eunice ventos de 65 milhas por hora na área, acompanhados por um mês de chuva e neve.
Tudo isso, a água rapidamente transbordou o rio de Aré, onde 2 moradores registraram a inundação enquanto os pontões se separavam de suas docas e flutuavam rio abaixo, colidindo com qualquer coisa em seu caminho. Ironicamente, esses pontões transportavam equipamentos de defesa contra ele. Inundações quando foram soltos e flutuaram rio abaixo, rio acima mais de onde estava. Este vídeo mostrou várias máquinas caídas e agora estavam presos na água. Água no ar. O rio estaria viajando a mais de 40 milhas por hora. Imagine o dano que um pontão solto pode causar nessas velocidades. O rio Hunter é uma importante hidrovia de Nova Gales do Sul para a Austrália. Ele nasce na Cordilheira de Liverpool e flui por 190 milhas sudeste para chegar ao Mar da Tasmânia, em Newcastle. Ao longo de sua história, o rio Hunter tem sido palco de ações significativas em Nova Gales do Sul, que o governo local contratou a Glen One para construir a barragem em 1947. As coisas melhoraram 10 anos depois da conclusão da barragem. Mas isso não significa que o Hunter não pode inundar novamente. Avançando para janeiro de 2016, quando um fotógrafo local se viu no lugar certo na hora certa. Não está claro o que há de pouco inundado no Hunter. Supondo que tenha ocorrido em janeiro de 2016, coincidiria com uma baixa pressão. Sistema que trouxe chuvas torrenciais para partes de Nova Gales do Sul. Entre 5 e 6, o Hunter Valley e Newcastle estavam entre as áreas mais afetadas. Chilguanshinateit é uma prefeitura, cidade de nível médio com cerca de 1 milhão de habitantes, província de Guangdong, como o resto da China. Pessoas no norte que chova e que ocorram inundações repentinas frequentes. Quando os avisos são emitidos, os moradores os levam muito a sério. Em 21 de março de 2016, foram emitidos alertas de inundação. Em Chilguanshinateit, as pessoas foram alertadas sobre o aumento do nível das águas nos rios. Trabalhadores a bordo de 2 barcaças flutuantes atracadas, rio acima. Eles evacuaram rapidamente antes que seus barcos fossem levados pela correnteza. E foi uma boa decisão. Como seus barcos estavam em rota de colisão com uma ponte específica, embora a polícia tenha fechado a ponte por razões de segurança. Não ficou claro quanto dano as barcaças causaram ao bater na lateral, pois até mesmo uma pequena rachadura pode se transformar em uma catástrofe. O rio Tista é um curso de água com 413 quilômetros de extensão. É originário do Himalaia Oriental e serpenteia por várias cidades e vilas, antes de se juntar ao rio Brahmaputra em Bangladesh. Vários dias de chuvas torrenciais fizeram com que o Tista transbordou em 4 de outubro de 2023. A aeração causou vários deslizamentos de terra, que apenas deslocaram mais água. A enchente causou estragos na cidade. De Chuntang, onde a água entrou na área residencial causando danos,
Evacuações generalizadas e em massa. As terras são maiores que qualquer carro. Parecem imagens de um filme catástrofe em tonto. Se você sempre sonhou em ter uma casa aconchegante perto de um rio, não deve subestimar o poder da água. Esta casa em Minnesota foi construída há décadas, mas depois que uma abaixo dela foi levado pela água, a poderosa correnteza destruiu o lugar. Este slide se assemelha a uma pequena cachoeira. Mas Don e Hash 39 pensam que e Hash 39. Tanto em breve a fisionomia desta montanha mudará para sempre. Agora toda uma extensão de floresta permanecerá no sopé da montanha. Poucas coisas podem causar tanta destruição em uma cidade quanto uma grande tempestade. Nenhum sistema de águas pluviais consegue lidar com essa carga. Você está assistindo a uma filmagem de uma enchente em Hong Kong. Sentimos muito pelas pessoas que deixaram seus carros em estacionamentos subterrâneos. Direi. O colapso de uma geleira é uma visão impressionante, mas não é perigosa se você estiver muito perto. Durante uma excursão às geleiras do Alasca, um pedaço de gelo de 60 metros de comprimento fez com que uma enorme onda de gelo caísse sobre os pobres turistas. A Austrália é famosa por suas criaturas desagradáveis, incluindo aranhas e cobras gigantes. É também um país com um clima rigoroso. Esta tempestade é um lembrete de quem governa este lugar. Essas imagens foram gravadas na Itália. Durante esta enchente, a natureza evacua os carros e brinca com eles como se estivessem quentes. Carros com rodas e não veículos com peso superior a 1 tonelada. Este riacho da montanha transbordou devido às fortes chuvas. Um desastre semelhante ocorreu há alguns anos, após o qual este sistema de proteção construído. Ele e o Hash 39, é hora de testar o quão resiliente ele é. As ondas do famoso rio Ganges, na Índia, são comparáveis, têm tamanho às do mares e oceanos. É incrível, mas você pode até surfar aqui. No entanto, nem todos conseguem conquistar essas ondas. Para o poder dessas colunas de água. O que mais posso dizer?
Este rio até parece um oceano de verdade. Ouçam. Esta ponte na Índia é muito importante para os habitantes da área, mas a natureza não e hash 39 TH. Chuvas fortes causaram erosão do solo, o rio transbordou e a correnteza destruiu e levou embora os pobres. Ponte. À primeira vista, nada de especial está acontecendo neste vídeo. Mas o que você acha que é esse som? Não são fogos de artifício, mas uma monstruosa tempestade de granizo. Observe como as pessoas começam a se esconder sob seus telhados para escapar. Aqui temos outra prova de que os cinegrafistas são imortais. Como ele consegue estar tão calmo no meio de tudo isso? Na Índia, os engarrafamentos acontecem por motivos inesperados. Ponto B. São inesperados. Este deslizamento de terra espetacular em Himachal Pradesh bloqueou completamente tráfego. Essas imagens ajudarão você a se lembrar de Wyatt e hash 39. É melhor ficar longe das árvores durante uma tempestade. O vento pode arrancar uma árvore inteira do chão como um jardineirão. Livrar-se de uma erva daninha. A natureza é uma designer implacável e os proprietários dessas casas luxuosas são frequentemente os mais afetados. Nos prédios de apartamentos, no entanto, os danos limitam-se a alguns toits. Janelas quebradas. Nem mesmo o pobre gnomo de jardim foi poupado. À distância, um deslizamento de terra pode parecer inofensivo, mas quando em hash 39, como perto, o instinto é correr o mais longe possível. A Bielorrússia não tem litoral, e não tem acesso ao mar, ou ao oceano. Ainda sofre tsunamis. Felizmente, seus habitantes estão seguros porque são uma ótica. Você pode pensar que é o hash 39, uma enorme parede de água. Mas ela e hash 39, na verdade, são apenas este fenômeno não é perigoso para hash 39. Mas ele e hash 39 ainda são apavorante. O vento no Monte Washington pode ser tão forte que você pode até deitar no ar. Mas Dom e hash 39 acham que essa é uma atividade relaxante. Imagine o que aconteceria se você abrisse um paraquedas ali. Muitas pessoas sonham em viver em uma vila francesa nos Alpes. Mas uma
Uma enchente pode transformar esses sonhos em verdadeiros pesadelos. Neste caso, um rio transbordou e levou consigo uma área inteira. A aldeia, a poderosa corrente de água destruiu telhados, carros, árvores e até a única ponte que leva à aldeia. Essa corrente turbulenta pode testar até os praticantes de rafting. Antes que você possa gritar, você e Hash 39, eu vou me encontrar na água, até o pescoço. A natureza não recebe ordens e tem o poder de executar as transformações mais difíceis e ousadas que você pode imaginar. Ponto. Ironicamente, o mau tempo muitas vezes pega você na rua sem avisar. Guarda-chuva, mas em uma tempestade como essa, é mais provável do que te proteger da chuva. Ponto. E num dia como este, ninguém iria querer ser motorista sem sua própria garagem. As balsas não são apenas uma forma conveniente de transportar seu carro. Às vezes, a melhor maneira de experimentar algo é algo fora do comum. Um filme de aventura. Os protagonistas deste vídeo fizeram a coisa certa ao ficarem em casa para controlar a situação. Ponto. Caso contrário, o carro não teria sido movido por eles, mas sim pela água, que é exatamente o que aconteceu com os outros veículos. Ponto. Depois de ver essas imagens, neste caso gravadas na Itália, fica claro porque os povos antigos associavam desastres naturais com a ira dos deuses. Ela, visão aterrorizante. Incrivelmente, na Arábia Saudita, você pode estar viajando pela estrada e de repente o universo de Mad Max. A única coisa que falta são os raios. Tudo por causa das tempestades de areia. Ao lado dessa nuvem enorme, você se sente insignificantemente pequeno. Se você se encontrar em uma tempestade como esta, janela, mesmo que por um segundo, você e Hash 39 em todos os lugares. Que pode ser tão espetacular quanto um tsunami, mas não tão perigoso e destrutivo. O autor deste vídeo conseguiu registrar uma parede de chuva chegando à terra. A chuva parece ter esquecido como se comportar e começou a cair horizontalmente.
Neste vídeo arrepiante, você pode ver que o vento estava forte que arrancou o telhado da casa como se fosse uma embalagem de doce. Essas imagens aterrorizantes de tornados foram registradas na China. .ui e #39. É incrível ver como as correntes de metal em uma pilha de sucata perigosa. Dá vontade de aparafusar tudo no chão. Apenas no caso de .s. Esta tempestade apocalíptica atingiu o Tennessee. Naquele dia, apenas capacetes eram permitidos do lado de fora. Era como se o Natal tivesse voltado no meio do primavera. Mas esse clima não era adequado nem para Papai Noel. Naquele dia, caiu granizo do tamanho de bolas de beisebol. Sim. Claro, os motoristas, Gene e #39, querem seus carros danificados. Então eles buscaram abrigo em qualquer lugar. O autor deste vídeo, por exemplo, decidiu esperar um mau tempo passar debaixo de uma ponte. A natureza poderosa pode mudar o design de qualquer lugar em um instante, e pode até rasgar um telhado inteiro com facilidade. Ele e #39. Já faz pouco tempo, mas ele e o #39. É hora de adicionar este novo rio ao mapa da área. Quando você aprendeu sobre o ciclo da água na escola, você provavelmente não fez isso no #39. Imagine que poderia ser assim. O que você está vendo é um fluxo de lama. É algo como um deslizamento de terra, mas a erosão do solo é acompanhado por correntes de água. O resultado é um fenômeno incrivelmente assustador e força de esmagamento. Que fenômeno natural você acha que é? Você acha que o cara no barco está em perigo? Este buraco não te levará ao centro da Terra, ou mesmo até o fundo da água. Na verdade, é um vertedouro. Essas estruturas geralmente são construídas em usinas hidrelétricas, transformando um reservatório em uma espécie de banheiro, permitindo que o excesso de água seja esvaziado quando excede um certo nível. A abertura do vertedouro pode geralmente ser facilmente controlada, para que você possa pregar uma peça em alguém desavisado. Imagine uma pessoa no #39 cardinal reação ao aparecimento repentino de tal buraco. Os tornados são fenômenos de extraordinária beleza que tiram o fôlego e que você só deve contemplar. E depois de ver o poder da natureza, você pensará em construir um bunker subterrâneo. Se a natureza nos ensina alguma coisa, é que nada é impossível. Se a água quer chegar a algum lugar, ele encontrará uma maneira de fazer isso. Parece que o rio está se transformando em cimento. Impressionante! É ruim o suficiente ter um carro durante uma enchente.
especialmente se você tiver um carro baixo. Foi isso que causou a chuva em Minnesota. Aparentemente, vários meses em hash 39. O valor de precipitação caiu em um único dia. As cheias demonstram o poder devastador da água quando fica fora de controle. Além disso, a água não tem regras e pode destruir pontes. Navegue pelas estradas em qualquer velocidade. E até mesmo entrar em outras pessoas e hash 39. Depois desta gente, 39 os habitantes deste lugar provavelmente sonhará em se mudar para o Everest. A neve costuma ser muito divertida, exceto quando centenas de toneladas estão descendo a ladeira em sua direção. Felizmente, os meninos só testemunharam a avalanche dupla incomum e não ficaram feridos. Todo mundo gosta de terraços pela possibilidade de apreciar a paisagem enquanto come. Mas um furacão pode destruir qualquer terraço e, na verdade, a rua inteira. A água, além de destrutiva, é pouco exigente. E não faz diferença se é uma cachoeira, em uma floresta pitoresca, ou no meio da estrada. Mesmo que você decida fugir da agitação da cidade e viva em sua casa longe de todos, um tornado pode vir e destruir sua paz de espírito. Aqui temos uma tempestade de areia vinda diretamente da China. A visibilidade é quase zero. Por isso, é mais seguro para os motoristas simplesmente parar no meio da estrada. A natureza no Alasca pode impressionar não só com suas paisagens frias, mas também com fenômenos tão repentinos. Porás. À primeira vista, o amanhecer e o hash 3090 parecem incomuns, mas a natureza é completamente imprevisível.
Esta enorme avalanche de neve impressionou até mesmo um guia local experiente. Você consegue imaginar o que as pessoas, quem estava neste local de férias sentiu? Em algum momento, esse riacho de neve começa a aparecer nuvens descendo da montanha. Felizmente, a avalanche perdeu seu poder na metade do caminho e ninguém ficou ferido. Isso e um Hashi 39